Olá, você que acompanha a rede de homens da Ike Lagoinha. Mais uma vez, seja bem-vindo, paz seja convosco. Nesse momento, te convido para ver e ouvir mais uma mensagem que Deus separou para você, uma mensagem edificante, uma mensagem transformadora e que irá confortar com certeza o seu coração. Então vamos, a partir de agora, nos conectar a Deus, onde eu peço, meu irmão, separe esse momento para que possamos estar juntos, crescendo em graça e em conhecimento da palavra de Deus. Amém? O tema de hoje é ferramentas do homem de Deus. Amém? Quem que não quer saber quais são essas ferramentas? São ferramentas que nós vamos conhecer que está na palavra de Deus, na Bíblia. Amém? Então nós vamos estar lendo lá no livro de Êxodo, no capítulo 4, versículo 2, para que nós possamos dar início à mensagem de hoje. Amém? Então vamos lá. Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Antes de nós entrarmos na mensagem, vamos fazer uma introdução para que nós possamos ter um entendimento dessas ferramentas que Deus nos dá na sua palavra. Então, o que nós podemos estar tirando também para o nosso dia a dia, a nossa vida, enfim, vamos conhecer quais são essas ferramentas, né? Deus, ele usou vários homens para usarem as suas ferramentas que serviram para realizar o seu ministério. Esses instrumentos foram potencializados por Deus para ser um canal de milagres. Isso mostra que Deus, ele usa coisas improváveis para mostrar o que o poder é somente do Senhor e não um objeto algum. Né? Então nós temos que ter essa ideia de que não é simplesmente um objeto, mas sim uma ferramenta que Deus nos dá para servi-lo. Amém? Então vou pegar alguns exemplos aí para nós vermos quais foram essas ferramentas que Deus utilizou na sua palavra com alguns homens. Que são homens que nós conhecemos, né? Mas em nenhum momento nós imaginamos que existiam ferramentas aí que Deus preparou para que fosse utilizada para o seu ministério, né? Vou pegar o exemplo de Moisés, né? Deus usou a vara de Moisés para realizar o quê? Os sinais do Egito. Se nós lermos lá em livro de Êxodos, capítulo 4, versículo de 2 a 5, lá diz: então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a ao chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a vocês. Amém? Então esse é o primeiro exemplo aí de uma ferramenta que Deus usou para o ministério, que foi a vara de Moisés. Um outro exemplo aí são as trombetas com Josué. Para o quê? Para derrubar as muralhas de Jericó. Se nós lermos lá no livro de Josué, no capítulo 6, no versículo 20, lá diz: quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Amém. Quem que não conhece essa história de Josué na queda das muralhas de Jericó? Um outro exemplo aí que nós podemos estar utilizando antes de nós entrarmos na nossa mensagem é o manto de Elias, que abriu o Rio Jordão. Se nós lermos lá no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 8, lá diz:
Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Né? Outro exemplo, as famosas pedras de Davi. Pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ele ficou desnorteado e ele caiu, dando com o rosto no chão. Ou seja, Deus utilizou uma ferramenta que foram as pedras, né? No caso aí foi apenas uma pedra, mas lembrando que Davi, ele pegou 5 pedrinhas, né? Um outro exemplo aí que nós estamos tirando aí para ferramentas que Deus usou, né, para homens, que Deus separou para o seu ministério, foram os figos que Isaías aplicou para curar o rei Ezequias. Ué, mas figo? Isso também é utilizado como uma ferramenta, né? Lá no livro de Isaías, capítulo 38, versículo 21, diz: Isaías dissera: aplique um emplastro de figos nos furúnculos e ele se recuperará. Amém? Um outro exemplo, a lã para mostrar os sinais aos gideões, né, ao Gideão. E lá em Juízes, capítulo 6, versículo 37, diz: vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho mostrar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometestes. Amém? E por fim, até mesmo Jesus usou o barro para operar a cura de um cego. Quem não lembra, né? Dessa passagem. Se nós lermos lá no livro de João, no capítulo 9, versículo 6, lá está dizendo: tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Quem não lembra dessa passagem? Então tudo isso, meu irmão, que eu mostrei para vocês, são ferramentas que Deus utilizou em grandes homens para que o ministério fluísse. Aí eu faço uma pergunta para você, meu irmão. Faço uma pergunta. Que ferramenta ou quais ferramentas estão em suas mãos? Para que você possa estar usando essas ferramentas no seu ministério. Quais são? Né? Uma reflexão inicial aí para que nós possamos estar entrando aí na mensagem. E aí eu queria compartilhar com os irmãos, eu consegui aí separar 11 ferramentas, né, que eu vou estar lendo nessa mensagem, onde cada uma delas tem um significado para Deus. Então eu consegui separar lá, vamos ter uma ideia, como se fosse uma caixa de ferramentas que você tivesse à sua disposição, que cada uma delas tem um significado para Deus. Né? Então vamos lá, vamos começar a ver algumas dessas ferramentas. A primeira que eu separei foi o metro. Né? O que significa o metro? Ele significa cálculo, né? Ou seja, para você medir alguma coisa. Se nós lermos no livro de Lucas, no capítulo 14, no versículo de 28 a 31, lá diz o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Amém? O metro, que é o primeiro exemplo que eu estou dando de uma ferramenta, né? Ele
ou treina também, muitos a conhecem como treina, né? Tem a função de quê? De medir e calcular. E o que nós tiramos isso para o nosso ministério, para o nosso entendimento, né? Para ser um homem de Deus, é preciso medir suas ações e trabalhar de forma inteligente e agir com sabedoria. Jesus diz que antes de fazer algo, precisamos calcular se estamos em condições de realizar. Então, meu irmão, o homem de Deus, ele precisa de quê? Ele precisa calcular as suas atitudes com inteligência e sabedoria. Então, essa é a primeira ferramenta que eu estou passando para vocês. A próxima é a chave de fenda. O que a chave de fenda ela traz como significado para Deus? Ela tipifica o quê? A oração. Se nós lermos no livro de Êxodo, no capítulo 33, nos versículos 21 e 22, lemos o seguinte: E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Amém? A chave de fenda, qual a função dela? A chave de fenda, ela tem a função de apertar parafusos e ajustar o quê? Ajustar peças. A oração é a forma que temos para que possamos ajustar cada coisa da nossa vida. Aquilo que necessita ser apertado, ser ajustado. Então, a chave de fenda tem significado. Deus, ele chamou Moisés para entrar na fenda para se encontrar com ele. Assim também devemos estar nesse lugar apertado, onde nós encontraremos somente com Deus. Para ser um homem de Deus, é necessário o quê? Uma vida de oração e intimidade com Deus. A vida através de um devocional é a principal marca de um homem que vive na presença do Senhor. Então, meu irmão, o homem de Deus, ele precisa o quê? Precisa orar. Então, essa segunda exemplo, né, de uma ferramenta que nós podemos aí utilizar aí para o ministério, que é a chave de fenda, que significa a oração. Uma outra ferramenta é o que? A chave de boca, né? A chave de boca, que representa o que? A nossa língua. Se nós lermos lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 29, lá diz: põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. A chave de boca, meu irmão, serve para quê? Para apertar parafusos com a cabeça sextavada. A expressão chave de boca nos faz pensar que, se existisse uma chave que controlasse nossos lábios para falar somente o que é devido, seria o quê? Seria muito bom. Porque nós sabemos que a nossa boca, a nossa língua, às vezes nos coloca em situação complicada. Nós sabemos disso, né? Então precisamos o quê? Buscar o domínio próprio e aprender que há tempo de estar calado e de falar. Por isso, meu irmão, devemos orar para que Deus nos ensine a guardar nossos lábios. Lá em Tiago 3,2, Tiago diz que o homem perfeito é aquele que sabe controlar a sua boca. Amém? Nas dificuldades, meu irmão, coloque o rosto no pó. Busque ao Senhor e não fale sem pensar. Então, o homem de Deus precisa o quê? Precisa controlar o que fala. Então, isso é muito importante, porque vemos as situações aí que uma simples palavra acaba criando um grande problema. Então, nós temos que ter esse discernimento.
Uma outra, uma outra ferramenta que nós podemos estar utilizando, que tem um significado para Deus, que no caso aí não seria uma ferramenta física, mas sim o óleo. O óleo, ele tipifica o quê? A unção. Se nós lermos lá em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 8, lá diz: esteja sempre vestido com roupa de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. O óleo, o que que faz? O óleo, ele protege, né, na questão humana, na questão de ferramenta do dia a dia. O óleo, ele protege o quê? Contra a ferrugem e lubrifica algo que está emperrado. Nós sabemos disso, né? Na nossa vida cristã, a vida do homem de Deus precisa de busca constante da unção do Espírito Santo, que irá o quê? Irá nos renovar e não irá permitir que o pecado trave a nossa vida e trave as nossas ações. Nós sabemos que o inimigo, ele usa, às vezes o pecado, ele usa situações para que a nossa vida fique travada, ou seja, ela não flui. Então, com a unção, tudo vai fluir naturalmente. Mas sem unção, nós sabemos que as coisas ficam duras e pesadas. Então nós sabemos disso. Então o óleo, que tipifica a unção, é uma grande ferramenta que nós, os homens de Deus, temos para usar, né? O homem de Deus deve buscar o quê? A unção, sempre a unção, para que possamos ter o quê? As nossas vidas destravadas, as nossas vidas com que as ações fluam naturalmente. Amém? Um outro exemplo aí é o nível, né? Que tipifica aí o equilíbrio. O nível, todos nós sabemos que o nível, né? Ele faz toda a medição para que tudo esteja equilibrado. Se nós lermos lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 8, lá diz: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O nível, ele é utilizado para mostrar o equilíbrio, como havia dito. Se está tudo nivelado com o piso, ou se tiver tudo torto, aí o que acontece? A construção vai ficar totalmente desnivelada, podendo até ruir. Então, o que nós podemos tirar isso como uma ferramenta para nós, para usar no nosso ministério, né? Que cada homem de Deus precisa ser mais firmes e constantes em tudo o que faz, né? Pedro, no lava-pés, se mostrou o quê? Desequilibrado, quando primeiro não queria ser lavado. Lembra? Quando Jesus queria lavar o pé de Pedro, Pedro falou: não sou digno para que você lave meus pés. E depois que Jesus explicou para ele, ele já falou: então ficou empolgado e pediu para que fosse dado um banho por completo. Então isso aí tipifica o quê? Um desequilíbrio, né? Uma hora é uma coisa, uma hora é outra. E infelizmente na nossa vida cristã, existem esses desequilíbrios. Uma hora está tudo bem, uma hora está tudo ruim, fica nesses altos e baixos. Então nós precisamos usar a ferramenta de Deus para a nossa vida, que é o nível, para que nós possamos estar equilibrados, nivelados, onde nós tenhamos a vida cristã como sendo o balizador da nossa vida, né? Não estejamos nem mornos e nem frios. Nós não podemos estar no centro do muro. Nós temos que estar do lado de Deus. Então, meu irmão, o homem de Deus, ele precisa o quê? Ele precisa estar equilibrado. Uma outra ferramenta que eu vou passar para os irmãos é a serra. O que a serra representa aí? Ela representa a sabedoria. Se nós lermos lá no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 1,
Lá diz: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Amém? A serra, para que ela serve? A serra serve para cortar, para separar. Em nossas vidas também passamos por momentos em que temos que fazer escolhas e separá-las para que elas fluam naturalmente, né? Jó, conhecido como um homem que sabia separar o mal do bem e também sabia escolher o que era melhor para ele, mesmo diante de todas aquelas aflições e toda aquela situação que nós sabemos o que ocorreram. Se não souber, irmão, lê o livro de Jó inteirinho, que aí você vai entender o que eu estou falando, né? A palavra de Deus é como uma espada cortante que separa juntas e medulas. E o melhor, ela revela os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Salomão, por exemplo, pediu a Deus sabedoria para exercer o que? O reinado e conseguir lidar com os filhos de Deus. E Deus se agradou do seu pedido. E aí concedeu tudo o que ele necessitava, né? Então, meu irmão, nós precisamos o quê? O homem de Deus, ele precisa quê? De sabedoria para saber o quê? Nos momentos difíceis, saber separar as coisas e conseguir fazê-las da melhor maneira possível, dentro da palavra de Deus. Então a serra, ela representa isso. Uma outra ferramenta é o alicate. O alicate, ele tipifica o quê? Firmeza. Se nós lermos no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 9, lá diz: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? O alicate, meu irmão, ele serve para quê? Para segurar e firmar. Uma ferramenta muito útil quando é necessário apoiar algo com força. Então, o que nós podemos tirar isso como exemplo para a nossa vida, né? Um momento difícil, o homem de Deus deve se mostrar firme e não pode fraquejar, né? Que foi o caso que Deus falou com Josué. Esteja firme, corajoso, eu estarei contigo. Nós temos que sempre estar com esse pensamento. Junto com o homem de Deus está o quê? A família e outras vidas que dependem da sua força para perseverar. Então, às vezes, ao nosso redor, tem toda uma família, pessoas que dependem do quê? Da nossa coragem, para que nós possamos não fraquejar, estar firme, né? Deus falou com Josué que deveria permanecer firme sem o quê? Sem se desviar para lado nenhum. Hoje, infelizmente, nós vemos situações de irmãos que às vezes não dá certo com Deus, vai buscar outros deuses, né? Infelizmente, às vezes acontece essas situações, buscar outras causas, entre aspas, outras situações para ver se melhora, mas acaba o quê? Quebrando a cara. Nós sabemos disso, né? A palavra de Deus é o que nos faz ficarmos firmes sem vacilar. Então a palavra de Deus é o nosso alicate para que nós possamos estar firmes. Então, o homem de Deus, ele precisa o quê? Estar firme, de firmeza, e não pode o quê? Fraquejar, né? Nós sabemos disso, importante para isso. O outro exemplo que nós vamos tirar aí é a talhadeira. A talhadeira, ela representa o quê? Quebrar. Então, se nós lermos lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 10, lá diz: veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar.
Amém? A talhadeira, meu irmão, serve para quê? Para quebrar ou fazer um furo em um local bem duro. Nós sabemos disso, né? É uma ferramenta que exige o quê? Um cuidado e também muita força para manejá-la. Quando Deus levantou Jeremias, o avisou que precisava quebrar muitas coisas antes de reconstruir novamente. Assim também em nossas vidas, às vezes precisamos quebrar muitas coisas antes de fazer uma reforma. Muitas coisas precisam ser lapidadas, quebradas, arrancadas, tiradas, para que nós possamos o quê? Ter uma vida nova, que aí representa uma reforma. Precisamos sim quebrar coisas. O que o irmão precisa quebrar na sua vida? Faça essa reflexão para que tudo seja reconstruído novamente, né? O homem de Deus não pode ter medo de quebrar coisas ruins para o quê? Para levantar o que é bom. Às vezes, estamos construindo algo e não conseguimos por quê? Porque tem algo atrapalhando. Então nós precisamos o quê? Destruir, precisamos quebrar tudo isso aí. Então, meu irmão, o homem de Deus precisa o quê? Quebrar tudo o que não é de Deus. Amém? Então temos que ter esse pensamento. Um outro exemplo aí de ferramenta que nós podemos estar utilizando aí é o esquadro. O esquadro representa o quê? O alinhamento. Se nós lermos lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7, lá diz: somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande. Amém? O esquadro, meu irmão, ele serve para quê? Para alinhar e dar um enquadramento correto, né? Dar aquele enquadramento correto. O alinhamento de duas peças faz com que estejamos paralelamente posicionados, corretamente posicionados. Uma parede desalinhada, o que acontece? Ela pode cair, não pode? Se começar algo sem que tenha um alinhamento, é difícil que o que você está começando continue de forma correta. Vai estar desalinhado, vai estar torto, podendo inclusive o quê? Cair. Jesus ensinou que devemos estar alinhados com o quê? Com Deus. E tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Isso ele fala lá no livro de Mateus, no capítulo 18, versículo 18. Então, temos que ter esse alinhamento com Deus para que as coisas fluam corretamente. Do mesmo modo que o homem de Deus tem que ter afinidade espiritual com o Senhor, para que tudo esteja alinhado de acordo com o quê? Com a vontade de Deus. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, fala sobre isso. Nós estarmos sempre alinhados e afinados espiritualmente com Deus, para todas as nossas situações, né? Então, o homem de Deus precisa de quê? Estar alinhado com Deus. Não podemos ter isso de uma outra forma. Temos que estar sempre alinhados com Deus. Um outro exemplo é a chave de grifo, né? Todos conhecem o grifo, né? A chave de grifo. E ele representa o quê? A perseverança. Se nós lermos lá no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 3, lá diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Nós temos que ter isso em mente. Nós temos que saber que a tribulação, ela produz o quê? A perseverança. Amém? A chave de grifo, o que ela serve? Ela serve para apertar com força algo que precisa ser firmado. Quando algo está preso, mas precisa ser apertado para não dar vazamento, então nós usamos o quê? O grifo, né? Quem mexe com encanamento hidráulica sabe disso.
Nós precisamos, às vezes, dar uma caprichada aí. Às vezes, pensamos que nem dá mais para apertar, ou seja, às vezes acho que não dá. Mas, com o grifo, a chave de grifo, é possível ajustar até o fim. E o que nós tiramos isso para a nossa vida, né? Nossa vida cristã? O homem de Deus precisa perseverar e nunca desistir. Ele precisa ser perseverante. Quando pensa que a coisa está muito apertada e não consegue mais continuar, aí que nós precisamos utilizar a perseverança para que o que possa suportar ainda mais um pouco. Porque às vezes nós imaginamos que está tudo bem, mas às vezes não está. Precisamos realmente dar mais uma apertada, mais uma ajustada. Com a ajuda de Deus, sempre somos o quê? Fortalecidos. Então, meu irmão, o homem de Deus precisa de quê? Perseverança para que tudo seja ajustado. E por último, o que eu separo para vocês aí? O martelo. O martelo, que é uma ferramenta que todos têm na sua casa, né? E é sempre utilizado, ele representa o quê? Ele representa a pregação. Vamos ler no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Amém? Então, o martelo, ele serve para quê? Para pregar, né? Que tipifica o quê? A pregação. Quem vai pregar tem que tomar o quê? Um grande cuidado para não acertar a própria mão. Muitas pessoas tentam pregar um prego e insistem até acertar, né? Quantas batidas às vezes tem que dar lá para poder estar acertando? Dependendo da madeira ou do material a ser pregado, você precisa o quê? Repetir várias vezes. Então, meu irmão, a pregação do evangelho foi a ordem deixada por Jesus para os seus discípulos, que isso estende para todos nós. Devemos anunciar a palavra e ensinar todas as coisas que Jesus mandou. Deus disse a Jeremias que não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Está lá em Jeremias 23, versículo 29. Grandes homens de Deus, né? Vou pegar um exemplo só, o apóstolo Paulo, foram conhecidos grandiosamente por quê? Por sua pregação, por estar levando o evangelho a todos os lugares. E aí nós temos que o quê? Levar a palavra com cuidado, de forma correta, e tem certos casos que nós precisamos levar várias vezes até que realmente seja fixada naquele povo, naquela casa, para aquela pessoa, enfim. Aquilo que você precisa utilizar para o seu ministério. Amém? Então, meu irmão, o homem de Deus precisa o quê? Pregar a palavra, levar o evangelho a todos os cantos, os 4 cantos desse mundo, né? Nós sabemos disso. Esse é o nosso papel. E o que nós podemos tirar de conclusão de tudo o que vocês ouviram aí com relação a todas essas ferramentas que nós conseguimos, através da palavra de Deus, buscar um significado para a nossa vida cristã, para ser usado como uma ferramenta do dia a dia, só que uma ferramenta cristã. E como conclusão, eu digo para vocês, Deus tem levantado homens preparados para fazer a sua obra. E Ele dará a ferramenta certa, ou as ferramentas certas para vocês. Peça então, meu irmão, peça ao Senhor que te dê aquela ferramenta certa para a sua obra, para o que você está fazendo agora. A ferramenta que você precisa para que o seu ministério flua. Enfim, você sabe aonde que realmente é necessário uma ferramenta. Peça a Deus para isso. Uma ferramenta na mão de alguém que não sabe usar, não terá utilidade alguma, você sabe, né?
Mas, nas mãos de um bom profissional, ela pode o quê? Ela pode fazer grandes trabalhos. Amém? Então, para nós concluirmos a mensagem de hoje, eu deixo essa frase para você, meu irmão. Seja um instrumento nas mãos de Deus e busque nele a ferramenta certa para que você possa usar na sua vida cristã. Amém? Vamos fazer uma oração para que nós possamos estar concluindo a mensagem de hoje. E é o momento que eu peço que o irmão faça essa oração junto comigo, se conecte a Deus nesse momento, abra o seu coração para Deus, coloque aquilo que você necessita para a sua vida. Amém? Vamos lá. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, ó Deus, nesse momento eu coloco a vida desse irmão que está vendo e ouvindo essa mensagem, Senhor. O Senhor conhece o coração dele, o Senhor conhece os seus pensamentos, o Senhor conhece o que ele necessita. Ó Deus, prepare aquela ferramenta para que ele possa estar usando na sua vida, na sua família, no seu ministério, enfim, Senhor. O Senhor sabe aonde que deve ser utilizada essa ferramenta ou essas ferramentas, né? Coloque um entendimento, um discernimento nessa mensagem que foi falada no dia de hoje, Senhor. Ó Deus, é o que eu te peço, Senhor. Peço também proteção para a vida desse irmão, onde o Senhor estará colocando todos os anjos ao redor dele, protegendo-o de todo mal, colocando também os seus familiares, sendo protegido também, Senhor, os seus negócios, o seu emprego, Senhor, fazendo com que o inimigo não atue sobre essa vida, essa causa. É que eu te peço, Senhor, dê toda a autoridade para que esse irmão possa estar anulando toda ação do maligno, que eu te peço, Senhor, ó Deus, dê toda uma direção para a causa que o irmão está pedindo, Senhor, para ti. Ó Deus, fortaleça cada vez a saúde desse irmão, dos seus familiares. É o que eu te peço, Senhor. Ó Deus, dê realmente um direcionamento para o enfrentamento da situação que nós estamos passando nesse momento, todos nós, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Abençoe a todos que estarão ouvindo e vendo essa mensagem mais à frente. É o que eu te peço, Senhor. Coloque a sua mão abençoada em todos esses irmãos. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor, amém. Meu irmão, mais uma vez, obrigado por estar vendo e ouvindo essa mensagem. Se gostou, clique lá no joinha, clique no compartilhar também. Se você não se inscreveu no canal da Rede de Homens da IKEA Lagoinha, clique lá em se inscreva e compartilhe, porque você talvez saiba que existem pessoas precisando ouvir isso. E compartilhando, clicando no joinha, essa mensagem terá uma visibilidade para que chegue a outras pessoas. Compartilhe nas suas redes sociais e eu espero rever o irmão na próxima semana, na próxima mensagem. E que tenha uma semana abençoada e com toda a proteção de Deus. Amém? Um forte abraço e fique com Deus.